Você está relaxando no seu jardim, tomando um chá gelado, olhos fechados, sorrindo, até que ouve as árvores próximas começando a se agitar. Esses coelhos estão sempre aprontando, só que eles parecem maiores do que o habitual, muito maiores. Você pula da sua cadeira de sol, derrama seu chá gelado. Esse é o menor dos seus problemas, e você está torcendo para isso ser um pesadelo. Mas não é, tem um Tiranossauro Rex no seu jardim. Seu cérebro, acostumado com os filmes, entra em ação e você sabe que precisa ficar parado, porque os Tiranossauros Rex só podem ver coisas que se movem, certo? Por favor, comece a correr. E enquanto você está fugindo para salvar a sua pele, vou falar sobre como não é bem assim, já que este tiranossauro realmente tem uma visão incrível. Primeiramente, os T-Rex são enormes. No Canadá, foram descobertos fósseis do maior T-Rex já encontrado. Esse achado sugere que esses animais poderiam atingir uma altura de 3,5 metros e pesar mais de 8.600 quilos. Este dinossauro foi carinhosamente apelidado de Scott. Então, o que o tamanho deles tem a ver com a visão deles? Bom, eu não sei. Talvez o fato de eles terem globos oculares gigantes? Um dos maiores esqueletos de T-Rex pertencia a uma adorável dinossauro fêmea chamada Sue. Atualmente, ela reside no Field Museum em Chicago. Então, ela tem cavidades oculares que medem 10 centímetros de diâmetro. Isso sugere que seus globos oculares mediam mais de 8 centímetros. Isso é maior do que uma bola de tênis. De qualquer forma, não faz sentido que uma coisa com globos oculares tão grandes tenha uma visão incrível? E esses globos oculares estavam posicionados a 3,5 metros acima do solo. Então era como se o tiranossauro tivesse um par de binóculos como olhos. Me pergunto se esse tipo de visão tem um nome. Ah, sim, tem. Chama-se visão binocular. Esse tipo de visão permite que os animais vejam claramente objetos tridimensionais, mesmo que estejam imóveis ou camuflados. Isso significa que você pode ficar parado igual a uma estátua no meio de uma manada de zebras. Mas se o Sr. T-Rex aparecer, essa impressão será quebrada muito rapidamente. Como se o monstro reptiliano gigante precisasse de alguma ajuda para ser uma fonte ambulante de destruição, o Tiranossauro Rex também teve a evolução do seu lado. Além de evoluir ao longo de milênios para ter globos oculares maiores, a composição genética de todo o rosto do animal mudou gradualmente. Como resultado, seu focinho ficou mais magro para não prejudicar a visão da criatura. Então, do ponto de vista da visão, os T-Rex foram confortavelmente criados para serem os reis, rainhas e governantes da sua era. Gostaria de saber se alguma espécie seria egocêntrica o suficiente para se ver como governante da sua era na atualidade. Provavelmente os humanos. Portanto, é natural que nos perguntemos como nossa visão se compara à dos Dinosteropoda, que é a família de dinossauros a qual o Tiranossauro Rex pertence. O nome da família, Theropoda, significa convenientemente pés de besta. Isso serve como outro lembrete de que você não deve ficar parado na frente de um. A visão de um T-Rex era tão nítida que acredita-se que a criatura poderia ver e distinguir objetos a uma distância maior do que 6 quilômetros. Nós, humanos incríveis, não podemos enxergar a mais de 1,6 quilômetro de distância. Não estou tentando impedi-lo de ter uma boa noite de sono, mas você sabe como isso torna as coisas ainda mais assustadoras? Apesar do tamanho assustador do T-Rex, há uma boa chance de que o dinossauro tivesse visto você antes de você o ver. Vamos usar a visão de um oponente mais digno para comparar com a dos T-Rex para que possamos ajustar adequadamente nosso ranking dos monstros. Que tal o Rei da Terra e o Rei do Oceano, o Leão e o Tubarão? Assim, a teoria de que os T-Rex não conseguem enxergar objetos estáticos é tão falsa quanto a teoria de que leões não conseguem ver cores. Ao mesmo tempo, na verdade, não é o ponto forte de um leão. Os seus olhos não têm muitas células receptoras conhecidas como cones. Elas são responsáveis por distinguir cores, mas os leões ainda têm algumas e não são daltônicos. Embora sejam limitados em comparação com um T-Rex e até mesmo com um humano em termos de visão durante o dia. Quando se trata da visão noturna dos leões, é uma história diferente. Eles têm muitas células receptoras conhecidas como bastonetes em seus olhos. Essas células são responsáveis pela visão em preto e branco, o que significa que o leão tem uma visão noturna muito forte em comparação com o humano. E comparado a um T-Rex, pesquisadores mediram o círculo ósseo conhecido como anel esclerótico no olho do dino. Em seguida, compararam com o tamanho do soquete ocular em 164 lagartos e pássaros vivos, assim como 33 fósseis de dinossauros.
E agora os cientistas estão confiantes que os T-Rex também tinham uma ótima visão noturna. Adicione isso ao fato de que a visão diurna deles já era excelente. E quanto ao tubarão? Em seu reino, sob o mar, um tubarão pode enxergar 10 vezes mais que um humano. Tudo graças a uma característica em seus olhos conhecida como tapetum lucidum, que permite que eles enxerguem muito bem nas condições de pouca luz das águas profundas ou turvas. Ao mesmo tempo, o falso boato sobre os leões só serem capazes de enxergar em preto e branco realmente se aplica a um tubarão. Além disso, um tubarão só pode enxergar cerca de 15 metros à frente. Dado que o T-Rex não tem nenhuma dessas limitações e que os tubarões não aparecerão no seu quintal tão cedo, acho que o tiranossauro ainda reina confortavelmente e supremo como um monstro mais assustador. E eu também nunca fui nadador nato, ao contrário dos T-Rex. Os pesquisadores acreditam que eles eram, na verdade, nadadores bastante hábeis e gostavam de dar longos mergulhos na água. Você acha que deve haver uma criatura mais poderosa com a qual seja melhor comparar um T-Rex do que um gatinho de grandes dimensões e um tubarão? Que tal o gorila? Acredita-se que os gorilas tenham boa visão, que eles usam para identificar alimentos e detectar o movimento de possíveis presas e perigos. Esses animais também têm forte visão de cores, o que é um ativo valioso para localizar frutos maduros nas copas das árvores. Como todos os outros primatas, os gorilas têm olhos voltados para a frente, em vez de um de cada lado da cabeça. Isso significa que o campo de visão de cada olho se sobrepõe ao do outro, criando uma imagem tridimensional. Parece familiar? Sim, você adivinhou. Como o T-Rex, o gorila também tem visão binocular, o que permite que essa criatura avalie com precisão distâncias e profundidades. Essa habilidade é útil quando eles tentam manobrar o ambiente complexo que é a selva. Gorilas também têm uma área especializada do olho chamada fóvea. Ela contém inúmeras células sensíveis à luz e permite uma boa acuidade visual. Então, no geral, a visão é definitivamente uma força dos gorilas, o que diferencia de seu colega primata, o macaco. Este último depende muito mais do seu olfato. Então, todo esse tempo você tem fugido do T-Rex que apareceu no seu jardim, temendo pela sua vida. Mas já lhe ocorreu que talvez ele não esteja perseguindo você para comer? Talvez esteja perseguindo você porque quer um tapinha na cabeça ou uma massagem na barriga como um cãozinho? Temos certeza de que o T-Rex será realmente esse caçador supremo e predador supremo que acreditamos? Sabemos que era carnívoro, mas talvez tenha vivido de restos deixados de outros dinossauros? Acho que ele não quer uma massagem na barriga, e se eu fosse você, não pararia para perguntar. Embora tenha sido debatido, os pesquisadores estão confiantes que os T-Rex eram de fato predadores perigosos, e uma das principais razões pelas quais os cientistas chegaram a essa conclusão é devido à visão do animal que estamos discutindo. Por que essa criatura aterrorizante seria capaz de identificar coisas tão longe, ter uma excelente visão noturna e ter suas características faciais evoluídas, formando esses olhos grandes, se não fossem usados para caçar? E seria desrespeitoso com o rei Dino implicar que essa visão era necessária para a proteção. Já ouviu falar em olhar de águia? Deveria ser o olhar de um Tiranossauro Rex, já que este dinossauro tinha a visão melhor do que a de um pássaro. Muitas dessas aves de rapina, como águias e falcões, também têm visão binocular, o que as ajuda a caçar. Além disso, você sabe de qual família de dinossauros carnívoros esses pássaros descendem? Você adivinhou, a mesma a qual o T-Rex pertencia, os Theropoda. Bom, espero que agora você nunca fique parado se algum dia se deparar com um Tiranossauro Rex no jardim.